Olá, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. A gente recebe vários comentários de vocês e a gente gosta aqui no canal de responder esses comentários, de trocar as experiências. E teve 2 vídeos em especial onde a gente recebeu comentários, 2 comentários parecidos, que pessoas escreveram, tipo, que esses vídeos deixaram elas sentirem algo triste, que acordou uma tristeza dentro delas. E às vezes a gente não pensa como que o conteúdo que a gente coloca no YouTube é tão importante pensar o que a gente vai passar para as pessoas. Porque às vezes a gente grava vídeo assim, né, para compartilhar alguma coisa e a gente esquece que a responsabilidade a gente carrega pelas emoções das pessoas que estão assistindo os vídeos, que repercussão isso pode ter. E quando eu começava esse canal, eu quis compartilhar minhas experiências do Brasil com vocês, coisas que vêm da nossa mente, as ideias, algumas reflexões, e a gente adora isso de receber os comentários de vocês, é tipo uma troca, uma conversa, uma troca de informações que a gente tem com vocês, e assim, a gente não sabe ainda muito bem qual direção esse canal vai tomar, a gente está descobrindo junto com vocês, e é disso que a gente gosta, dessa coisa orgânica. E é claro, o que a gente quer passar para vocês são coisas boas, são coisas positivas, mas às vezes acontece sem querer que algum vídeo se torne pesado e talvez passe alguma sensação de tristeza, por exemplo, como naqueles 2 vídeos, eu falei o nome deles não, né? Um vídeo, A Beleza do Inverno Alemão, e outro, Você e o Mundo. Como que é importante pensar nas coisas que a gente fala e como a gente fala. Às vezes a gente quer fazer algo artístico e isso às vezes acaba automaticamente se tornando mais pesado. E sai do nosso controle, que foi o que aconteceu com esses dois vídeos em especial. Fui eu que editei alguns vídeos que a Milena edita, tem outros que fui eu. Quando a gente leu esses comentários, acordou na gente esse senso de responsabilidade. Porque esse vídeo, Você e o Mundo, eu lembro que tinha 2 músicas. Para ver como que essa conversa ela é tão profunda. Eu notei depois que se eu tivesse escolhido a outra música, ela teria tido uma outra mensagem, uma outra atmosfera. E de fato, só depois de ler esse comentário que a gente assistiu, realmente passa uma coisa, dependendo do estado da pessoa, passa uma coisa bem pesada. São só cenas mostrando a Milena e tem uma música de fundo, que tem um contexto passando uma mensagem. E para vocês verem que só uma música é capaz de afetar a pessoa de uma forma, não vou dizer negativa, mas de gerar um desconforto emocional interior. E a gente pensa, se só a música faz isso, imagina as coisas que a gente fala. Sim. Um conteúdo, e eu não vou nem entrar em conteúdo para criança, não vou nem falar disso, porque aí já daria pano para manga para muitas coisas. Mas para a gente acordar essa coisa na gente de uma percepção mais sensível do que o outro vai sentir, de como, não só o que eu falo para o outro, mas como eu falo. E é claro, a gente não dá pra gente também controlar o que o outro vai sentir. Sim. Mas ter um mínimo de sensibilidade. Pô, talvez isso aqui pode gerar algo ruim. Cada um interpreta as coisas de uma outra forma. Tá passando por um certo momento na vida que cada um tá passando por uma coisa diferente. Como a Milena falou, a gente também não sabe o que é esse canal. Ele é como se... Teve alguém que comentou, eu achei muito bacana, que é como se fosse um diário, esse canal. E, de fato, é exatamente isso. Às vezes acontece alguma coisa no nosso dia a dia, ou a gente está passando por... Ou a gente vê alguma coisa, ou até entre a gente. E aí surge uma necessidade de contar uma história, ou de falar alguma coisa. E aí a gente... essa história poderia ser contada em forma de música, em forma de um curta, ou dessa forma falando, né? Tem várias formas de passar o conteúdo. E quando a gente faz isso dessa forma artística, né? Ou seja, colocando alguns elementos para contextualizar, para criar uma atmosfera, a gente acaba correndo esse risco de transmitir, de repente, coisas que vão além da mensagem que a gente quis transmitir, que transborda isso e causa essas sensações. E essa coisa também do dia a dia que você falou, como que no dia a dia é importante a gente tomar esse cuidado de como a gente fala com a pessoa,
o tom de voz. Porque é muito fácil falar assim, mas tem muita gente que é sensível demais. Sim, tem gente que é sensível demais, assim como tem pessoas que são diabéticas, assim, né, como tem pessoas que têm uma série de limitações, tem pessoas que podem estar passando por um problema difícil e serem ainda sensíveis, e dependendo do tom que você fala, você pode agravar muito isso. Né? É claro, a gente também passa por dias difíceis e nem sempre dá pra gente controlar, mas é bacana essas duas mensagens abriram uma porta pra gente falar de um tema que é importante, né? O trato no dia a dia. Eu me considero uma pessoa muito sensível e várias vezes aconteceu comigo quando eu estive, por exemplo, no supermercado, que uma pessoa que estava vendendo uma coisa, ela respondeu para mim de uma maneira mais seca, mais fria. E isso impacta a gente sem querer ou de uma maneira mais fraca ou mais forte, dependendo do dia ou da pessoa. Da sensibilidade que a gente tem. Eu lembrei como que isso me impactou naquele dia também. E aconteceram também várias outras situações assim, situações pequenas, mas juntando isso tudo, transformou meu dia em dia um pouco mais triste. Por exemplo, tinha uma mulher no trabalho que uma vez me deixou um recadinho, um negocinho escrito falando forças. Teve várias outras situações assim, que podem ser gestos pequenos. Então é importante a gente pensar na hora de passar a mensagem para os outros, porque a gente não sabe, a gente tem que tentar imaginar também o que essas pessoas podem estar passando num certo momento. E principalmente hoje em dia, a gente vê que cada vez mais, comparando com antes, a sociedade está vivendo numa pressão por várias razões, e a gente vê que isso não é só no Brasil, no mundo todo. Os ânimos estão cada vez mais acirrados, o estresse, a ansiedade. É inegável perceber que a sensibilidade, a irritação, o estresse, ele está cada vez maior. Trazendo aqui para esse canal, então quando a gente pensa que a gente faz alguma coisa que afeta uma pessoa, duas, ou ainda mais, que vai afetar uma pessoa que a gente sequer conhece, que eu acho que esse é o ponto ainda mais crítico em se fazer um canal, porque a gente não tem... Quando eu tô conversando com uma pessoa, eu tô vendo ela, eu tô sentindo o que tá acontecendo. É uma interação que está acontecendo na hora, Isso, né? você tá fazendo leituras ali do momento. Quando você grava uma coisa e isso já não tá mais sobre o seu controle, pensa bem, a quantidade de pessoas em situações diferentes que podem estar assistindo isso e como isso vai soar para ela. De novo, quando eu reassisti esses 2 vídeos, eu pude entender por que essas pessoas mencionaram esse sentimento. E quando eu editei, talvez por eu estar numa... Eu vou usar uma expressão aqui, se eu estava numa vibe diferente no momento que eu estava editando, eu não senti isso. Eu estava numa sensação diferente, eu fiz uma outra leitura. Para vocês verem como que a linguagem ela é tão sutil, né? Como que pequenos nuances podem fazer uma transformação tanto para um lado bom ou ruim, dependendo de como a pessoa tá. É que tudo linguagem tem vários níveis. Tem verbal, paraverbal e não verbal. E nesses todos os níveis acontece troca de informações. A gente passa algo para as pessoas. Isso é usado, conhecimento sobre isso é usado muito nas propagandas, por exemplo, Sim. né? Eles querem acordar certos sentimentos nas pessoas, fazer elas terem vontade de ter algo. Só que a gente tem isso já dentro da gente, de comunicar algo e de ler o que a pessoa está falando. Por exemplo, às vezes a gente quer comunicar uma coisa, só que como a pessoa está esperando uma outra coisa da gente, ela pode ler isso de uma outra maneira do que a gente queria falar, o que a gente queria passar, né? Porque também tem vários níveis de receber a mensagem, Sim. de como a pessoa tá como a no pessoa momento. está interpretando. Quando a gente estava fazendo gravando os curtas, ou Máquina do Tempo, por exemplo, isso também, enquanto a gente estava editando, a gente foi tendo essa percepção. Por exemplo, tinha cena e a gente ia escolhendo a música para aquela cena. Como que cada música que você colocava transformava a cena completa. A cena virava uma outra... Era a mesma cena, você só mudava a trilha sonora. Virava completamente diferente.
como vocês sabem, a gente acredita muito em Deus e a gente várias vezes quer falar algo, gravar algo, só que a gente lembra que isso, a gente pensa na hora, isso poderia ser entendido de uma outra forma. Então, a gente também quer pedir desculpas logo agora também nesse vídeo se a gente falar algo em algum dos vídeos que possa ser entendido de uma maneira ruim, de uma maneira que não seja de ensinamento de Deus, por exemplo, porque a gente quer seguir Deus e não queremos fazer algum erro qual pode passar uma outra mensagem, mas a gente é ser humano e pode acontecer que a gente diga ou faça algo que pareça ser contraditório, talvez. Então, mas nesse caso, isso para a gente é ainda mais grave, ainda mais importante. Por isso a gente pensa tanto quando a gente vai gravar algum vídeo. Às vezes, várias coisas a gente deixou de gravar ou de mostrar, né, de falar, porque poderia ser entendido de alguma maneira que a gente não queria que fosse entendido. De uma maneira também, por exemplo, que Deus não esperaria da gente, que Deus não queria que a gente fizesse. Eu não sei se dá para entender o que eu tô falando, talvez estou enrolando um pouco. Não, mas é isso mesmo. A gente estava pensando de fazer um segundo canal, inclusive, tratando só de assuntos também de Deus. Também não, tratando apenas de assuntos da temática bíblica, sobre Deus, falando sobre isso. Mas a gente frequentemente conversa e a gente não se sente preparado para isso. Porque desculpa, porque é uma responsabilidade enorme. Isso, o que a gente está fazendo já tem uma responsabilidade, mas porque quando se trata de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus é perfeito e Deus ensina só coisas boas. Deus só quer bem pra gente. E a gente, como a gente é ser humano, a gente não é perfeito, a gente erra, a gente pode passar algo de uma maneira que provoque um sentimento ruim em uma pessoa. E pra gente que crê e crê totalmente na palavra, eu não sei como falar isso sem soar... Tá vendo? Como que é difícil, né? É difícil? Porque assim, se eu disser alguma coisa num vídeo que a gente está tratando de coisas humanas, do mundo, e isso causar uma coisa muito ruim, por exemplo, bem grave, isso vai ter um dano aqui. Mas se eu disser algo que pode provocar no outro, de repente, ele se desviar de Deus ou algo assim, não tem número que quantifique o estrago que isso é. É um estrago infinito. Entende? Então, por isso que pra gente tratar de Deus... só fazendo quando você falou isso, me fez lembrar esse vídeo que a gente fez falando... Como é que é o nome dele? Aquele que você falou em polonês. Boas Novas. Olha que coisa... Deus é muito poderoso, muito presente. Eu estava editando, a gente colocou aquela música, e o tempo todo quando eu estava editando, eu estava sentindo uma coisa dentro de mim como se fosse assim... Porque ficou um vídeo bonito, né? Ele ficou... Esteticamente, ele ficou artístico. E isso estava ao mesmo tempo me incomodando, porque eu estava pensando assim, parece que tem algo meu ali. Porque a gente estava querendo passar a mensagem de Deus, mas parecia que estava ficando mais artístico do que falando de Deus. E durante a edição eu fiquei falando assim, Deus, me ajuda, me guia. Se for algo meu, me manda uma mensagem, se não for para postar isso. E sabe, tinha um desconforto, e eu sei que o Espírito Santo que está na gente dialoga com a gente sobre isso. E veio na minha cabeça do nada, Filipenses 2:3. Depois eu até falei com a Milena, depois que eu terminei de editar. Na hora que eu abri, eu olhei o que era Filipenses 2:3. Olha só, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E é incrível porque a gente com frequência recebe umas coisas assim, tipo, resposta para um momento que a gente está experimentando, vivendo, como se fosse as mensagens de Deus mesmo, não como se fosse. São as mensagens de Deus, a gente acredita muito nisso. E
E aconteceu várias vezes, e isso aqui foi incrível, né? Porque veio assim na sua mente, Nossa, do nada, por que Filipenses? Por que 2, 3? E tá ali, não faça nada por ego, não faça nada para se vangloriar. E uma das razões da gente ter tanto cuidado para falar de Deus é porque tem que ser algo, não é algo que tem que vir, vamos falar de Deus, não tem que ser algo que o Espírito Santo diga, olha, você tem algo a dizer, você precisa falar isso, isso. Não é a gente que define o que tem que dizer. E isso não é fácil, porque a gente tem ego, a gente tem vaidade, a gente tem uma série de coisas humanas. E isso, a gente sabe de onde que vem essas coisas. E a gente sabe que a gente, com relação a esse ser que eu não quero mencionar aqui, a gente é vulnerável. Então, mas a gente quer muito, se for da vontade de Deus, talvez criar um canal falando disso, ou falar mais disso aqui, mas a gente ainda se sente... A gente ainda está se preparando, né, que precisa de um conhecimento para isso também. E mas a Deus mostra a hora certa também. Isso. Muito mais do que saber... Assim, a gente se sente despreparado tanto pelo conhecimento, mas principalmente por não saber se isso está vindo da gente ou se está vindo de Deus, né? Sim. Porque a gente tem que ter conhecimento de nós mesmos também. Né? E isso... Deus mostra a hora certa. Porque eu tenho várias amigas com quais eu conversei, quando a gente conversou sobre acreditar em Deus, que elas falaram que não acreditam por conta de padres e pastores que elas conheceram, que por exemplo, não foram pessoas, pelo visto, boas, ou pelo visto eram pessoas que fizeram erros que não deveriam ter feito, porque isso contradizia o que Deus ensina, e como elas eram as pessoas que tipo, ensinam sobre Deus, as pessoas que estão nesse caminho de conhecer Deus, os padres e os pastores que têm esse conhecimento da Bíblia normalmente, que eles devem dar exemplo de como ser, né, de como servir a Deus. E várias vezes acontece que infelizmente não dão esse exemplo, e por conta disso as pessoas acham que Deus é assim também, se afastam, e a gente tem muito medo de fazer algo que possa afastar alguém de Deus. Porque a gente sabe que isso acontece, inclusive com a gente também. Por um desconhecimento da Bíblia, eu várias vezes antes dessa minha experiência com Deus, de ser encontrado por Deus, me aconteceu várias vezes também de ver, de repente, uma determinada pessoa aliás, muitas pessoas que conviviam que tinham um envolvimento maior em igrejas. E para você ver, né, como que a coisa de julgar, eu olhava e falava assim, poxa, tá vendo, olha lá, ó, a pessoa é como se eu fosse diferente. Inclusive, nossa, eu tô perdendo raciocínio aqui, porque eu tô querendo falar tantas coisas que, deixa eu tentar fechar isso daqui. Quando a gente não tem um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, a gente não entende que o erro do outro nada tem a ver com os ensinamentos de Deus. E outra, o erro do outro não é nem maior e nem menor do que o nosso. Aquela passagem, eu não sei falando certo, mas tem uma passagem que fala bem assim, que não há um justo, não há um justo sequer. Eu tinha esse tipo de orgulho, ou como dizer, essa coisa de pensar... Esse julgamento, de pensar... o que eu fiz, uma mentira ou alguma coisinha assim, né? Não é tão grave. Só que quando a gente pensa na perfeição de Deus, como ele é puro, perfeito, a gente vê o tamanho de nossas imperfeições, nossos erros. A gente tem muito cuidado quando a gente fala de Deus, justamente por esses motivos que a gente estava dizendo, e como que às vezes a mensagem pode ser entendida errada e ter uma consequência pequena, grande, ou nesse caso, nesse tema específico, não existe uma palavra além de gravíssima. E a gente já está acabando já. Eu acho que deu para entender o que a gente quis passar com esse vídeo. E também queremos pedir desculpas se a gente, em algum vídeo, causa emoções negativas em vocês. A gente sempre quer passar só coisas boas para vocês. Então vamos acabando o vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!